Paz do Senhor, preciosas. Estamos juntas aqui no estudo de Provérbios, né? Hoje, dando continuidade ainda no capítulo 20, né? Nós estamos ainda no capítulo 20 e hoje nós vamos dar continuidade, né? Do versículo 10 e até onde nós conseguirmos hoje, né, amadas? Para que o áudio não fique tão grande, então eu tô aqui selecionando alguns versículos, né, para que nós venhamos meditar com mais calma, né, e aprender melhor do Senhor, né? Então, no áudio passado, minhas irmãs, nós paramos no verso 9, né, do capítulo 20. E vamos dar continuidade hoje a partir do 10, né, do versículo 10. Então, vamos começar? Versículo 10, capítulo 20 de Provérbios, diz assim: duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Olha, irmãs, duas espécies, né? Quais são essas duas espécies? Vamos ler lá na Bíblia Viva, minhas amadas. Na tradução do que diz lá na Bíblia Viva, diz assim, ó: o Senhor detesta a desonestidade e a mentira. Essa é a tradução do versículo 10, né, do capítulo 20 da Bíblia Viva. Então, são as duas coisas que Deus abomina, né? São as duas espécies, que é a desonestidade e a mentira, né? Como diz aqui, duas espécies de peso, duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra, as duas, né? Tanto a desonestidade como a mentira, para o Senhor é uma abominação, né? Dois pesos, duas medidas. Pode ser tão importante esse versículo se acha repetido no verso 23. Aqui no capítulo 20, lá no verso 23, também vai falar a mesma coisa, de tão importante que é, né? Essas duas espécies. Vamos ver lá no 23? A gente leu o versículo 10, agora a gente vai ler o versículo 23 desse mesmo capítulo, que diz a mesma coisa. Diz assim: olha. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. Balanças enganosas não são boas. Não são boas, é isso mesmo. Balanças enganosas não são boas, né? Então ela está comparando aqui que são balanças enganosas, né? Como a gente já leu alguns versículos atrás também sobre a balança enganosa, né? Dois pesos, um para fiscalização e outro para fregueses, um para compra e outro para venda, está em paralelo com a balança enganosa. Tal procedimento constitui abominação ao Senhor. Esse comentário está lá na Bíblia Shed, né? Estou aqui comentando com vocês, compartilhando. Então, eu quero ler com vocês, irmãs, para a gente aprender ainda mais um pouco sobre esse assunto, né? Eu quero ler lá em Miqueias, vamos abrir lá no livro de Miqueias 6. Vamos lá, vamos procurar lá o livro de Miqueias, é um dos últimos livros lá do Antigo Testamento, né? Miqueias 6, versos 10 e 11, que diz assim, ó: ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E efa pequena, que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? Esse é o versículo que está lá em Miqueias, né? Aqui está falando sobre o ímpio e os tesouros de impiedade. Nós já vimos o que significa ímpio, né? Nos áudios passados, nós aprendemos o que significa realmente a palavra ímpio, né? Muitas pessoas associam ímpio a uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, mas tem uma vida que não comete coisas abomináveis ao Senhor, não é uma pessoa de má índole, não é uma pessoa que comete coisas assim que aborrecem ao Senhor, né? Coisas assim que ímpio mesmo pratica, né? As coisas que o ímpio pratica são abomináveis ao Senhor. Uma pessoa ímpia, ela não quer saber de Deus, né? É diferente daquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, mas ela tem um temor a Deus, né? Ela só precisa encontrar o caminho, né? Como a gente aprendeu
no áudio passado, nos áudios passados, né? Ela só precisa encontrar o caminho, nós precisamos levar o caminho, o verdadeiro caminho a essa pessoa, né? Mas ela não é uma pessoa ímpia. Ela não comete coisas desagradáveis ao Senhor, assim, a ponto de abominação, né? Ela não é uma pessoa que tem maldade no coração, né? Então, uma pessoa ímpia, ela comete impiedade, comete coisas abomináveis ao Senhor, né? Então, aqui no versículo 10 de Miqueias, capítulo 6 diz: Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequena que é detestável, são coisas detestáveis ao Senhor, né? Seria eu limpo com balanças falsas? Então, quer dizer, o que adianta mostrar ser uma coisa que no fundo não é, né? É uma balança enganosa. Então é a mesma coisa aqui. Duas espécies abominam ao Senhor, né? Que é a desonestidade e a mentira. Quanta gente pratica mentira, mesmo até pessoas cristãs, né? Tem o vício da mentira, às vezes, que precisa de libertação, precisa de uma conversão, né? Pessoas desonestas, né? Não, que a gente não pode confiar, né? Então são coisas que abominam, né? O Senhor duas espécies que abominam a Deus, né? É, não adianta tentar enganar Deus. Nós podemos enganar as pessoas, mas Deus a gente não engana, né? Podemos enganar as pessoas à nossa volta, até os irmãos da igreja, mas Deus ninguém engana, né, amadas? É bem assim mesmo, né? Então vamos lá, partir para o verso 11. O verso 11 diz assim: Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. É sempre possível conhecer o caráter de alguém pelo seu bom comportamento, até mesmo de uma criança, né, irmãs? Até mesmo uma criança a gente já consegue perceber ali o caráter dessa criança, né? Dependendo das atitudes dela, a gente consegue discernir que tipo de pessoa, né, essa criança vai ser, né, irmãs? O caráter é reconhecido até mesmo na infância. Os atos e condutas da criança revelam como ela é. Os pais devem ficar alertas para avaliar as ações dos filhos, e então moldá-los pela disciplina, ensino e exemplo. Esse comentário está lá na Bíblia da Mulher, né? Então, irmãs, é sempre bom os pais ficarem alerta, né? Nós, mães, que estamos mais perto dos nossos filhos por mais tempo, né? Nós precisamos, ainda que nós trabalhamos o dia inteiro e ficamos com os nossos filhos só à noite, né? Ou um período de tempo. Esse período de tempo que nós ficamos com os nossos filhos são um tempo que nós precisamos dar atenção a eles, né? E e observar cada atitude, cada ação de cada filho e ensiná-los e moldá-los, né, discipliná-los no ensino correto que convém à palavra de Deus, né? Para que ele possa, desde criança, entender o que é certo e o que é errado, né, irmãs? Desde cedo, as crianças devem ser induzidas por palavras, exemplos a fazerem o bem. Caso não o fizerem, ainda não é tarde para corrigi-las. Pelas suas ações, como Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Está lá em Mateus 7,16, né? Então, aqui está falando assim: esse comentário é o comentário da Bíblia Shed. Ele está querendo dizer assim: se ainda você não corrigiu, não é tarde ainda. Pelas suas ações, você pode corrigi-las, né? Como Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis. Então, assim, vamos ler lá em Mateus 7,16, vamos lá, rapidinho. A gente corre um pouquinho aqui na Bíblia, né? Porque quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo vem e nos ensina, né? Mateus 7,16 diz assim: Por seus frutos o conhecereis. Porventura, porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, assim, a gente vê uma árvore, um pé de laranja. A gente sabe que ali a semente foi uma semente de laranja e nasceu ali as laranjas na árvore, né? Então, pela árvore a gente já sabe que fruto que é que tem, né? Pé de laranja, pé de manga e todas as frutas, abacate, né? Não só frutas como
outros alimentos também, né? Então, pelos frutos se conhecem a árvore, né? Pelos frutos o conhecereis. Então, os nossos exemplos, né? O nosso exemplo para os filhos também é um grande ensinamento, né? Não adianta a mãe e o pai ensinar o que é certo para o filho se eles mesmos não dão exemplos, né? Os filhos, eles observam muito os pais. A gente comentou aqui alguns áudios passados, né? Que a criança, quando ela é pequena, se a menina ela gosta de imitar a mãe, né? Ela vai lá e coloca o sapato da mãe, sai andando pela casa com a bolsa assim no ombro, né? E a gente acha tão bonitinho, né? Mas isso significa que ela tá em observação. Ela tá observando o filho pequeno, também observa o pai que pega o carro, a chave do carro, vai trabalhar, né? Imita o pai. Então, ele está seguindo o exemplo. E que exemplos que a gente está dando para os nossos filhos, irmãs? Então, se a gente está ensinando algo que é certo, né, da palavra de Deus, que nosso proceder também seja assim, para que eles possam ver que o que você está ensinando, você também está vivendo, né? Para que eles venham aprender também com os exemplos dos pais, né, irmãs? Então, vamos lá para o versículo 12. Versículo 12 diz assim: O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos, né? Ouvido, olho, o Senhor que a ambos fez, pedirá contas do uso que fizemos dos mesmos. O Senhor os fez, e isto a fim de que crescêssemos diariamente no conhecimento da verdade. Irmãs, esse comentário está lá na Bíblia Shed. Quando eu li esse comentário, eu li várias vezes e deixei Deus falar no meu coração e eu quis mesmo compartilhar com vocês aqui, porque Deus, ele fez o ouvido, ele fez o olho, que é para gente receber o aprendizado dele diariamente no conhecimento da verdade, irmãs. Né? Deus, ele tá vendo onde é que você está colocando os seus ouvidos, onde é que você está colocando os teus olhos. Irmãs, vamos vigiar, irmãs. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Tem muita gente colocando o olho aonde não é para colocar. Tem muita gente abrindo o ouvido para ouvir o que não é para ouvir. Irmãs, vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos se aproximando, né, mais próximo ainda da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é tempo de nós purificarmos mais ainda nossas vestes, irmãs. É tempo da gente se prostrar mais aos pés do Senhor, buscar mais de Deus, irmãs. Quando eu li esse versículo aqui do versículo 12, que Deus fez ambos, né? Ouvido que ouve e olho que vê. O que que nós estamos vendo, irmãs? Vamos fazer uma análise na nossa vida. Se nós estamos vendo só as coisas boas, amém, que nós continuamos assim para mais. Mas se nós estamos colocando os olhos em coisas que não agradam ao Senhor, é tempo de se consertar, irmãs. É tempo de se consertar perante ao Senhor. A palavra do Senhor está nos exortando neste dia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu sinto a presença de Deus aqui, irmãs. E Deus está nos alertando neste momento aonde é que você está colocando os seus olhos. Que programação na TV você está vendo? Que cena você está vendo? Onde você está colocando os seus olhos no dia a dia? Qual é a pessoa que você está olhando que não é teu marido? Irmãs, vigiem, vigiem. Eu estou colocando aqui no meu coração, irmãs, para que nós todas venhamos vigiar. Onde é que nós estamos colocando nossos olhos? Naquilo que não é nosso? Naquilo que Deus não nos deu? Vamos vigiar, irmãs. Estamos colocando os olhos naquilo que não é puro? Naquilo que é sujo? Vamos vigiar, irmãs. Vamos colocar os olhos naquilo que é limpo, naquilo que o Senhor nos deu. Vamos colocar os olhos naquilo que é santo, naquilo que busca agradar ao Senhor. Vamos vigiar com os nossos ouvidos. Vamos vigiar com cuidado com fofocas, cuidado com disse-me-disse, cuidado com palavras lisonjeiras, cuidado com palavras muito doce.
Irmãs, vamos vigiar. Deus, ele fez o olho, fez o ouvido. Como diz aqui no comentário da Bíblia Shed, o Senhor fez, e isto a fim de que crescêssemos diariamente no conhecimento da verdade. O Senhor deixou a palavra de Deus para nós aqui, para que nós possamos meditar nela dia e noite. Se nós temos a nossa vida corrida, tantos afazeres nós temos realmente, mas há um tempo que nós podemos disponibilizar para aprendermos a palavra do Senhor, nem que for para ouvir um áudio de estúdio, nem de estudo, nem que for para parar 2, 3 minutos para ler um versículo e você se atentar para esse versículo, o Espírito Santo vai te ensinar. Quando você faz de coração para o Senhor, quando você usa o seu ouvido e o seu olho para as coisas de Deus e pede graça a Ele, o Espírito Santo te ensina, te instrui e te traz conhecimento diário que você precisa da verdade. Então, amadas, vamos vigiar. Eu quero ler com vocês Salmos 94. Vamos dar uma corridinha lá, amadas? Salmos 94. Glória ao nome do Senhor, né? Salmos 94, versículo 9 diz assim: Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não ouvirá? Irmãs, fica para nossa meditação esse versículo. Deus está vendo tudo. Se você pensa que ninguém está vendo o que você está ouvindo de errado e que você está vendo de errado, lembra, irmãs, lembra que existe um Deus que está acima de todas as coisas e Ele está vendo o que você está vendo. Ele está vendo o que você está ouvindo. Há um Deus sobre todas as coisas que vê tudo que nós fazemos e tudo está sendo anotado. Então vamos vigiar. É tempo ainda, há tempo ainda de se consertar na presença do Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor. Eu quero ler aqui com vocês o versículo 18. Vamos lá, irmãs? O Espírito Santo está aqui, irmãs. Eu estou sentindo a graça do Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 18 diz assim: Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faze a guerra, né? Eu quero ler esse versículo aqui na Bíblia Viva, né? Que diz assim, olha, a tradução da Bíblia Viva diz assim, o versículo 18: Fazer planos sozinho não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de enfrentar qualquer batalha. Então aqui está dizendo, né? Quando nós nos aconselhamos antes de tomar qualquer atitude, dependendo do que a gente for fazer, a gente precisa de um conselho, né? A gente precisa se orientar. Então, procure pessoas sábias. Procure pessoas entendidas, pessoas que têm mais conhecimento que você, né? Que nós, né? Sempre a gente precisa de uma pessoa que tem mais conhecimento do que nós, para nos orientar, né? Para que nós possamos enfrentar o que nós precisamos enfrentar, a batalha que nós precisamos enfrentar, né? A decisão que nós precisamos tomar, né? Então, com um conselho, cada pensamento com um conselho se confirma, né? Quando a gente expõe o nosso problema para a pessoa certa, para uma pessoa sábia, se confirma a decisão que nós iremos tomar, né? É isso que o versículo está querendo dizer, minhas irmãs. Verso 19. O verso 19 diz assim: O que anda maldizendo descobre segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. Eu quero também ler na Bíblia Viva também para ver qual é a tradução, né, irmãs, desse versículo 19, que diz assim: Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, senão todo mundo ficará conhecendo a sua vida. Olha isso, irmãs. É um conselho, né? Que nós precisamos ter também todos os dias. Muita gente tem mania de se abrir demais, né? Expor demais os seus pensamentos. Não porque talvez ela queira se aparecer, não, por ela ser simples, por ela ser muito simples, por ela querer expor, a alegria de expor o pensamento, querer compartilhar com todo mundo. Nem todo mundo a gente pode compartilhar os nossos pensamentos, os nossos planos, né? Porque vai dar tudo errado, né? Se você conte o seu segredo,
Aqui tá falando do segredo, né, irmãs? Tem pessoas que gostam de contar tudo o que ela pensa, o que ela vai fazer para as pessoas. Isso também não é legal. Isso também não é bom, que nem todo mundo está com o coração puro, nem todo mundo está com o coração sincero perante a nós, né? Então, dependendo, a gente conta os nossos planos e projetos para alguém, ela vem com um coração de inveja, vem com sentimento de inveja, vem com palavras negativas que vai, né, te prejudicar nos seus planos e projetos. Aí aqui no versículo fala de contar segredo, né? Não conte os seus segredos a quem vive falando da vida alheia. Se você conhece uma pessoa que fala da vida de todo mundo para você, ela chega em você e fala da vida de todo mundo. Só não fala da sua, porque ela está falando com você. Mas tenha certeza que quando ela vira as costas para você, que ela vai conversar com outra pessoa, ela está falando de você para outra pessoa. Então, se você já conhece a pessoa, ela é assim, ela fala de todo mundo, não conte os seus segredos para ela. Porque ela certamente vai espalhar para todo mundo o seu segredo e todos vão ficar sabendo, né? Então a Bíblia já está nos alertando para não contar os nossos segredos a quem vive falando da vida alheia. Glória a Deus, né? Olha, já passamos de 20 minutos, mas eu quero ler aqui com vocês o verso 20, irmãs. É rapidinho. O verso 20, vamos lá. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Lá na Bíblia Viva fala assim: quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe será amaldiçoado por Deus e perderá o rumo da vida, né? Então, não tem nem o que explicar, né? Tem pessoas, tem filhos que amaldiçoa pai e mãe e tá trazendo maldição para a vida dele mesmo, né? Eu quero ler lá em Êxodo, rapidinho para a gente encerrar. Êxodo, Êxodo 20:12, aqui 20:12 que diz: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe, né? E tem filhos que não honra pai e mãe, que amaldiçoa, que despreza, que não cuida, que maltrata. O que elas estão plantando para a vida delas, né? Então aqui diz que quem honra o pai e a mãe tem mais tempos de vida na terra, né? Os dias são prolongados. Então, quem amaldiçoa está trazendo maldição para sua própria vida. Amém? Então, nós vamos encerrar por aqui o verso 20, né? No próximo áudio, nós daremos continuidade nos versículos do capítulo 20 de Provérbios, tá bom, minhas irmãs? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que o Espírito Santo continue falando aí no coração de cada uma. Aqui, com certeza, o Espírito Santo está falando comigo também, está ministrando meu coração e nós estamos aqui, juntas, aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fique com esse Deus maravilhoso e até o próximo áudio.